Boa noite a todos. É com profunda gratidão que, mais uma vez, nós estamos aqui, nesta tribuna, com esse objetivo de, através de uma proposta, através de um compromisso com a espiritualidade maior, com Cristo, nós nos propusemos a pesquisar, dentro da perspectiva de trazer da melhor forma possível o conforto, a consolação necessária na visão do Evangelho do nosso irmão maior. Dentro da visão evangélica, o Cristo ressaltava duas atitudes essenciais para aqueles que quisessem trilhar o caminho da espiritualidade e, precisamente, da doutrina espírita. Amar e instruir-se. Essas duas propostas, o amor e a instrução, se caracterizam dentro de uma visão necessária de que a razão e o sentimento constitui essencialmente a imagem e a semelhança de Deus. O amor e a inteligência. E nessa proposta, nesta visão, nós temos aí uma abordagem em que essa abordagem sobre a depressão, ela se caracterizou de o estudo que a casa oferece, precisamente nas quartas-feiras, e também a casa possui um departamento de pesquisas aplicados à sociedade, o DEPEAS. E a nossa fala ela está ancorada nestas pesquisas em que, através dos estudos da psicologia, dos estudos da Organização Mundial de Saúde, dos estudos espíritas, precisamente, da grande referência da psicologia, que é Joana de Ângeles, nós trazemos essa fala com o objetivo de esclarecer, dentro de uma proposta, em que esse esclarecimento ele vai nos ajudar a trilhar o caminho para encontrarmos a autoiluminação a respeito da compreensão do que vem ser a depressão. A depressão, essa palavra, ela surgiu recentemente, precisamente em 1995. Mas, bem antes, a expressão era melancolia. E nós vamos fazer a leitura do Evangelho, em seguida vamos fazer a explanação dentro de uma óptica tanto da saúde mental quanto da óptica espírita, que uma está ligada à outra. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós temos aí a melancolia. Sabeis, porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vão esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento é uma espécie de apatia. Se aponderam de vós e vos acheis infelizes. Crede-me. Resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo e atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva,
esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vossos espíritos cativos. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso desta prova, e desempenhando vossa tarefa, vede-os fortes e corajosos, vede-os os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que vos regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Genet, Bordet. E essa passagem do Evangelho, a melancolia, ela retrata bem esse sentimento em que, aparentemente, podemos pensar que seja uma tristeza. Depressão é uma tristeza? Um dos aspectos da depressão é a tristeza, mas como nós podemos identificar a diferença entre uma tristeza e a diferença em relação à depressão? Para início da nossa fala, vamos dentro das bases etimológicas, dentro da raiz da palavra. O que significa depressão? O termo depressão, ele origina-se do latim, e significa pressionar para baixo. É exatamente esse sentimento que nós temos quando nós estamos deprimidos, aquela sensação de peso nos ombros, aquela sensação de sufocamento, a sensação de necessidade de ficar apenas deitado. É como se uma força não quisesse que nós tivéssemos atividades rotineiras. A depressão pode ser confundida com a tristeza, mas não é tristeza. A tristeza, ela se caracteriza até como um sentimento necessário para as nossas vidas, porque é uma resposta biológica a alguma coisa que não está funcionando. Se nós perdemos um ente querido, se nós perdemos um emprego, se nós rompemos um relacionamento, evidentemente que isso nos causa uma certa retraição, um certo luto por aquela perda. Mas como a tristeza ela pode se agravar e tornar depressiva? A partir do momento em que ela tem uma duração de mais de 2 semanas. E aí vem o primeiro sinal. Que tristeza é essa que dura mais de 2 semanas? Então, a gente já percebe que ali já está nascendo, já existe algo que é necessário observar. Por quê? A depressão é uma doença? A tristeza não é uma doença. A tristeza é uma resposta psicossomática de algo que nos ocorreu e nós temos o direito de não nos agradar com algo que nos ocorreu, né? Mas aí vem a questão. A tristeza e a depressão, dentro dessa perspectiva, a depressão é uma doença? A depressão ela é caracterizada como uma síndrome. Síndrome das emoções. O que significa uma síndrome? É um conjunto de fatores, um conjunto de doenças. A depressão não é só uma doença. São vários fatores que vão se encadeando e esse encadeamento vai ocasionando algo muito maior. Então, a depressão é uma síndrome das emoções, é um transtorno, porque há uma modificação de comportamento, mas é uma doença silenciosa, em que não há alterações evidentes bioquímicas, em que os exames, muitas vezes, detectam. E está aí o grande problema, porque ainda existem muitos estigmas e preconceitos em relação à depressão, tipo, levanta, isso daí é preguiça, deixa de frescura, tu não tem nada, os exames não deram nada.
E, a partir daí, agrava mais. Por quê? Porque não existe uma base, né, dos exames que possam justificar. E ocorre o agravamento pela não compreensão da situação do deprimido, né? Eu não estou bem, eu não estou feliz, eu não estou conseguindo sentir sabor na vida. E não é frescura, é algo muito mais grave, né? Então, na Grécia Antiga, já havia um olhar muito cuidadoso para a depressão, que era denominada melancolia. Então, Hipócrates, conhecido pela maioria de nós como o pai da medicina, foi ele que trabalhou esse olhar do conhecimento dentro da perspectiva da medicina. Ele já conseguia identificar essa anomalia do humor como doença. Se existe diferença de humor, se hoje está bem, amanhã está triste, e essa tristeza continua, e isso vai possibilitando mudanças na rotina da vida, então é necessário cuidar, é necessário ser tratada, porque se é uma doença, tem que ser tratada como cura. Tem que ser olhada na perspectiva da cura, né? Então, nós temos aí um dado não muito interessante sobre a depressão. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a depressão é a enfermidade que mais cresce, tornando-se até o ano de 2020, está pertinho, né? A doença mais onerosa do mundo. Então, nós temos no mundo mais de 350 milhões de depressivos. E aí a gente se preocupa aí, por quê? Porque é uma circunstância de saúde pública. Quantos de nós, dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso curso, não conseguimos identificar alguém depressivo, e muitas vezes a pessoa nem sabe que ela é depressiva, mas ela tem um comportamento um tanto diferenciado que é preciso tomar cuidado, né? A depressão, ela tem seus níveis, e ela se caracteriza em nível leve, moderada e grave. Veja bem, o nível leve são aqueles sintomas que eles começam a indiciar, mas não interferem nas atividades do dia a dia. É aquela situação de que eu não estou bem, eu não estou gostando, mas eu estou fazendo, eu estou acordando, eu estou indo ao trabalho, eu estou estudando, né? Só que existe um esforço maior que o habitual. Esse tipo de depressão é muito confundido com a preguiça, né? É muito confundido com a preguiça, mas não é necessariamente isso. A nossa fala aqui, ela não tem nenhuma pretensão de diagnosticar, até porque nós não somos especialistas. Quem diagnostica é o psiquiatra, o psicólogo ou outro especialista. O nosso objetivo maior, dentro dessa contribuição, enquanto uma fala para um público de uma casa espírita, é refletir sobre a importância do conhecimento, do autoconhecimento, sem fugir a uma visão evangélica, sem fugir a essa conexão com Deus. Então, nós temos aí um outro nível da depressão, que é a moderada. Essa já exige um pouquinho, né? O nível de esforço e comprometimento exige mais do indivíduo. É aquela sensação de acordar cansado, e você precisa trabalhar, você precisa cuidar da casa, você precisa cuidar dos filhos, você precisa fazer o TCC, você precisa... Só que você não se sente energizado, você não se sente feliz, você não tem gosto, você não tem vontade. E aí há uma dificuldade de sentir-se bem. É aí que começa a vontade e a necessidade de procurar um especialista. Por quê?
Porque é um passo para chegar na depressão grave, né? Que é o total abandono das atividades. É o momento em que a vida fica morbosa. A vida não tem sentido. A vida não tem significado. É o momento do desespero silencioso. O que é o desespero silencioso? Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei pedir socorro. É o momento em que ocorre o desgosto profundo pela vida e o isolamento social. E aí é necessário um olhar de alguém que ama para tirar aquela criatura daquela situação para poder direcionar para uma terapêutica necessária para que isso não ocasione no pior, que é o suicídio. Essa depressão a nível grave, geralmente, as pessoas que estão nesse nível, elas já estão arquitetando uma forma de suicídio. Elas já estão organizando, porque o que elas pensam? Eu sinto uma dor que eu não compreendo. Então, por que eu vou continuar vivendo? Qual o sentido? E como eu ressaltei anteriormente na minha fala, é o desespero silencioso. O que é o desesperado? O desesperado é aquele que sente uma dor psíquica e a vontade dele é que a dor acabe, só que o desespero advém de quê? O desespero advém da falta de sentido da vida. De uma rebeldia contra um determinismo em que acredita-se que, se está na vida, ocasionada por um ser que determinou para sofrer e que você não compreende. Então, existe um nó epistemológico, um nó filosófico, em que a vida perde completamente as conexões, os desajustes, e a pessoa que está depressiva, ela não encontra nada que justifique e amenize o seu desespero. Então, nós temos aí alguns sintomas psíquicos da depressão, né? O primeiro, que faz necessário observarmos. Sentimento de tristeza profunda. Mais de 2 semanas, aquela tristeza, tem algo errado aí. Negativismo. E aí, está tudo bem? Não. Bom dia, seu João. Bom dia por quê? Né? Então, como é que vai? Eu vou indo. Né? Então, tudo que a pessoa fala é sempre dentro de um olhar extremamente negativo, nada faz com que ela olhe a vida de uma forma positiva, né? Então, mesmo que venha oportunidades, e aí, Joana, vi você, vai começar um relacionamento. Ah, minha irmã, vou começar, mas não vai dar certo, não. Já estou vendo que não vai dar certo. Porque eu sei que eu vou perder aquele homem. Já começa a possibilidade do relacionamento com uma visão extremamente negativa, né? E aí, a entrevista do emprego, eu acho que deu tudo mais ou menos, mas não vai dar certo, não. Eu não vou conseguir. Então, o depressivo, aquele sintomático, que a gente chama de sequelado, né, que tem as sequelas da depressão, ele sempre vai olhar o mundo de uma forma acinzentada, sempre negativo, sempre de uma forma equivocada, ocasionando a desesperança. Porque o que é a desesperança? É a negação da esperança. Esperança é esperar. A gente só espera quando a gente confia, quando a gente crê. Então, eu vou esperar o quê? Né? Recordei bem de um aluno que chegou para mim e disse: Rose, para que estudar se o futuro é a morte? Eu disse: eita. Eu disse: meu bem, para quando eu for no seu velório, eu olhar lá para o seu caixão, você com
algodão na venta e eu ia falar assim, poxa, morreu, mas era inteligente. Né? Então, dentro dessa perspectiva, há uma desesperança. Não tem o que esperar. Você só espera quando você crê, quando você confia. Né? E o depressivo, ele não espera. Desânimo total. Né? Vontade de fazer nada. Porque não tem sabor a vida. Autodesvalorização, imagem distorcida de si. Né? E aí, como é que eu estou? Não, está bem nessa roupa, estou não. Pesando 120 quilos, mesmo eu estou magra. Né? A anorexia, ela destoa. Ela não permite que você veja, sempre vai ver de uma forma negativa. Dentro de uma perspectiva de um trabalho, não vou conseguir. Então, há uma autodesvalorização total. Não consegue enxergar o valor do seu eu. Né? E, consequentemente, desprezo pela vida e a redução da atividade cognitiva. As concentrações, a fala. Então, tudo isso é ocasionado aí dentro desses sintomas psíquicos, e nós temos os sintomas fisiológicos que estão conectados, nós colocamos separadamente por uma questão didática, mas quais são os sintomas fisiológicos da depressão? Perda de energia. Óbvio, se você passa o dia todo pensando de forma negativa, o seu pensamento ele vai ocasionar uma perda de energia, e o que vai acontecer com o corpo? Cansaço total. Alteração do sono, ou dorme muito ou dorme pouco. Alteração do apetite, ou come muito ou come pouco. Redução do interesse sexual, não tem nenhuma vontade. E as somatizações. O que são as somatizações? Isso dentro de uma perspectiva física, são as doenças. E a gente tem uma que é bem característica da depressão, que é a fibromialgia. É aquela sensação de que todo o corpo dói, mas nenhum exame vai detectar esta dor, e o psiquiatra, você cuida da fibromialgia com o psiquiatra, e ele vai passar o quê? Remédios que são os neurotransmissores. E isso daí detecta que a questão da fibromialgia é um processo aí relacionado à questão das somatizações. Sinais comportamentais da depressão: afastamento social, crises de choro sem explicação, tá chorando, alterações psicomotoras, os toques, os tiques nervosos, né? E comportamentos suicidas. Dentro de umas falas que são bem características. Não vale a pena viver. Eu não sei porque que eu ainda estou aqui. Né? Então, o suicida, ele sempre vai indiciar, ele sempre vai dar uma mensagem de que ele não está bem e ele quer se suicidar. Sempre. É necessário ficar bem atento, porque o suicida, existe um mito de que quem quer se suicidar não diz. E, às vezes, ele diz claramente: nós é que subestimamos a dor daquela criatura que está extremamente adoecida, necessitando de ajuda de todas as formas possíveis. Né? Então, existe uma visão física da depressão. Né? E essa visão, para nós que buscamos dentro de uma estrutura profunda, ela se remete igual à analogia de um biólogo que quer estudar a planta, mas só estuda a casca da árvore. Né? Por quê? Porque as causas físicas da depressão, na realidade, só são o quê? Os efeitos
daquilo que dentro, interno, dentro das circunstâncias endógenas, já está no processo de morbidade. Então, o corpo, o físico, ele só vai estar ali refletindo o que dentro está já muito adoecido. Então, nós temos aí o que a biologia argumenta sobre os fatores físicos? Herança genética. E qual é o argumento da biologia sobre a questão da depressão? O argumento que enfatiza é a experiência com bebês gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Né? Então, monozigóticos, aqueles que vieram do mesmo óvulo, e dizigóticos, aqueles que vieram em 2 óvulos. Então, dentro do estudo, as doenças e os aspectos depressivos em bebês monozigóticos eram iguais. Aquelas crianças, elas tinham o mesmo nível de doenças físicas, doenças mentais. E os dizigóticos eram diferentes, porém, com índices bem parecidos. Né? Daqui a pouco a gente vai retomar a questão dos fatores genéticos dentro de uma visão espírita. Outro fator físico da depressão, que quando você vai para o médico diz, é porque está faltando aí os neuroquímicos, está faltando aí, então a gente vai fazer a reposição desses remédios, dos neuropeptídeos, para fazer as conexões, porque são os hormônios do bem-estar, né, adrenalina, serotonina, que está faltando no seu corpo, e aí a gente vai ver um medicamento. Só que chega um momento que o medicamento não funciona. E aí? Né? Então, nós temos 2 fatores físicos, os fatores genéticos e os fatores neuroquímicos e cerebrais. Né? A depressão é causada pela ausência de neurotransmissores no cérebro. E aí a gente vai ver, dentro do olhar espírita, o que ocasiona essa ausência dos neurotransmissores. Então, a gente tem aí 2 questionamentos fundamentais. Primeiro, o que a ciência diz sobre o processo de herança psicológica? Né? O que é a herança psicológica? A herança psicológica vem de uma contra-argumentação dessa visão empirista de que nascemos como se fôssemos uma folha de papel em branco. Então, a gente tem aí 2 elementos fundamentais. A gente primeiro vai olhar a teoria evolucionista do Charles Darwin, que ele retrata uma coisa bem interessante dentro dessa teoria evolucionista. Né? O pai da doutrina evolucionista, Charles Darwin, ele houvera escrito um tratado sobre a fisiologia humana, sugerindo estudos com cegos. E, nesse estudo, ele percebeu que algumas circunstâncias, algumas questões psicológicas e culturais de cegos que nunca o tinham visto eram marcadas nas expressões desses sujeitos de pesquisa. Isso chamou muita atenção da psicologia científica em constatar que, como esses cegos eles poderiam ter essas expressões, esses caracteres emocionais, sem ter uma experiência. A partir daí é que começou a abrir um leque importante sobre o questionamento de que a nossa mente, o nosso consciente, ele traz uma herança psicológica. Ou seja, a gente já nasce com aspectos que trazemos de outras experiências. Porque, se são cegos de nascença e possuem essas informações chegaram de alguma forma. E aí nós temos aí uma teoria que revolucionou o século XXI, que foi a teoria do inconsciente de Sigmund Freud. Né? Ainda hoje há as contestações, mas nós temos aí o quê? Que, até então, as ciências psicológicas elas só tratavam da consciência,
né? Que a consciência, ela trata dos nossos pensamentos e como as informações das nossas vivências são arquivadas na nossa mente, dentro do processo de lembrança. E aí nós temos uma outra circunstância do estudo de Freud, que é o pré-consciente, que é o momento em que é intermediário, em que a nossa mente ela pode recuperar informações que não estão na consciência, mas a cereja do bolo está no inconsciente, né? Então, para Freud, a descoberta do inconsciente, através da terapêutica, da indução, da psicanálise, parte do pressuposto de que a nossa mente é como se fosse um iceberg, né? O que é o iceberg? São aqueles blocos enormes de gelo, mas que, na superfície, a gente só vê a pontinha. Aquela pontinha é a consciência, mas, submersa, tem uma imensidade rochosa que deve ser explorada. Então, Freud descobre aí o inconsciente, partindo do pressuposto que o nosso inconsciente é uma caixa preta, né? E vamos relembrar o que é uma caixa preta do avião, né? No momento do acidente, encontra-se a caixa preta, abre a caixa preta e lá tem todas as informações daquela viagem. Então, no inconsciente, nós temos todas as informações das nossas vivências, permitindo aí trabalhar aspectos de traumas que aparentemente parecia um tanto que não tinha explicação, mas, ao adentrar a esse mundo que é o inconsciente, encontra-se aí as vinculações desse pensamento, né? Então, nós temos aí, além do Charles Darwin, da teoria evolucionista, da psicologia do Freud, a psicologia transpessoal, que vê o indivíduo dentro de uma dimensão holística, não só o ego, não só o eu, mas dentro de uma perspectiva do espírito, dentro da perspectiva perispiritual. O que é o perispírito? É um envoltório energético que tem a mesma formação do corpo, mas que ele é o determinante energético da constituição do nosso corpo. É uma forma energética que ela é constituída de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, a gente tem aí um aspecto bem interessante para a gente poder argumentar, dentro da visão espírita, as causas da depressão. Então, dentro da doutrina espírita, a gente lida com um elemento fundamental, que é a base da justiça divina. A chave para a compreensão da nossa existência, que é a reencarnação. Então, nesse aspecto, quando o espírito reencarna, ele traz todas as informações necessárias para a sua evolução no seu perispírito, que o perispírito é o arcabouço bioenergético. Então, essas informações estão marcadas. E também traz as informações da nossa programação existencial, porque ninguém chega aqui à toa. Antes de reencarnarmos, nós programamos a nossa existência, que é exatamente a grande questão de que há o determinismo, há a liberdade, né? Há o destino. Na realidade, o espírito, antes de reencarnar, ele faz o script da sua existência, que pode piorar ou pode melhorar, né? Então, na realidade, existe um determinismo, mas ocasionado pelas nossas escolhas e pelas nossas necessidades evolutivas. Então, as causas espirituais da depressão. A depressão tem sua gênese, e isso é fala de Joana de Ângeles,
no espírito que reencarna com alta dose de culpa, com a consciência dilacerada que imprime nas células do reencarnante energias deletérias que, a longo prazo, vai se instalando, ocasionando o desequilíbrio mental. Suas raízes estão fincadas nos painéis da alma, de uma alma rebelde ou receosa de prosseguir nos compromissos redentores abraçados. Então, a gente faz a nossa programação existencial, assina o contrato embaixo. Quando a gente reencarna, a gente diz, eu não quero fazer isso, não. Não quero mais casar de novo com este homem. Não quero, não. E aí, o que acontece? Acontece é que o inconsciente, o perispírito, dentro da visão espírita, ele vai alertando com o vermelho e dizendo, olha. Então, dentro dessa perspectiva aí, o espírito, ele é energia, né? Quando o espírito exercita o bem, essa energia se expande. Mas quando agimos contra a força do amor e do bem, provocamos aquilo que chamamos de miasmas, que são energias, são hematomas no espírito. E esses hematomas no espírito, essas manchas, elas bloqueiam o nosso potencial de expansão do ser. Todas as vezes que nós vamos contra o amor e contra o bem, o nosso campo energético ele fica bloqueado. E o objetivo do espírito é evoluir. Então, para ele desbloquear essas energias, ele tem que reparar, né? Então, o mal que praticamos, ele fica arquivado no nosso campo energético, que é o perispírito, como um cancro, como um nódulo energético, né? E os nossos chakras, que são os nossos pontos de fonte de energia, eles ficam obstruídos. Eles ficam entupidos. Eles ficam desarmonizados. E, a partir do momento em que esses nossos campos energéticos, a energia não flui, essa energia negativa ela vai se cristalizando no perispírito e depois ela vai sendo expandida para o corpo, provocando aí os transtornos mentais e físicos. Já que nós estamos falando aqui das energias, em todos os deprimidos, seja em maior ou menor grau, a raiz é a mesma. O deprimido tem um movimento oposto ao amor e à felicidade. Ele se nega a realizar os compromissos de reparação do erro ocasionado. Então, a pessoa com tendência depressiva torna-se um revoltado. Eu não quero fazer. Eu não quero. A partir daí, perante a vida, ela fica em desconforto. Por quê? Porque o depressivo, ele fica revoltado diante das circunstâncias da lei de causa e efeito, porque, no fundo, a criatura queria que as energias do universo fizessem aquilo que ela desejasse. Então, como a vida não vai fazer o que a criatura deseja, porque existe um plano de evolução e nem todo bem é o bom, né? Então, acontece aí, a nível de inconsciência, uma revolta. A causa mais profunda da depressão se dá pelo sentimento de onipotência, que o deprimido gostaria de ter, movido pelo orgulho de Deus não ter atendido seus caprichos. No deprimido,
há uma dissonância cognitiva que faz com que ela produza pensamentos extremamente negativos, que vão se agravando essas manchas energéticas. Então, é necessário tomarmos muito cuidado dentro desse processo dos pensamentos negativos. Por quê? Porque aí a gente abre uma discussão sobre os processos obsessivos, que a obsessão é uma sintonia de energia. Então, se o pensamento está sintonizado na negatividade, nós vamos sintonizar com energias com esse mesmo grau de negatividade, potencializando a depressão. Okay? Então, temos que dar uma pausa na causa essencial da nossa situação de revolta em relação à depressão, que é a culpa. O que é a culpa? A culpa é uma sombra do passado, da nossa consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem. É o resultado da raiva que alguém sente por si mesma, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Então, quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio, ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não permitindo a avaliação do desatino, essa circunstância ela se esconde lá nos refolhos do inconsciente, gerando remorso e, assim, reverberando no comportamento inconsciente do indivíduo e, futuramente, ocasionando, né, as mazelas. As ações do culpado tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos desatinos. Assim, a existência se torna angustiante por causa desta insegurança. Então, tal comportamento mórbido causa uma castração das iniciativas, ocasionando novos processos autopunitivos. O depressivo sempre está se autopunindo, de que a vítima não se dá conta, né? Então, qual é o processo? Qual a profilaxia dessa libertação da culpa? O antídoto da culpa é o perdão. Perdão a si mesmo, a quem foi a vítima, a comunidade, a natureza, porque nós somos um complexo quântico de ligações energéticas. O nosso campo energético está em contato com todas as conexões, e essa teoria é a teoria da física quântica, que é a teoria do caos, em que todas as nossas conexões energéticas elas estão agregadas, elas estão aneladas. Então, tudo, se eu faço mal a alguém, a uma árvore, a um animal, tudo isso, todo esse mal, ele está ali dentro de um processo de conexão, né? Então, nós temos aí a profilaxia e tratamento espiritual da depressão. A primeira coisa que precisamos entender é a questão de que nós somos seres imortais, né? Precisamos entender que as coisas materiais são transitórias, porque nós nos deprimimos muito com as perdas materiais. E que as pessoas que amamos nunca vão se perder, porque o amor ele nunca se perde. E que nós estamos submetidos a um olhar da criatura que tem um amor infinitesimal, que é Deus, né? Então, se ele não deixa nem os lírios sem a roupagem da beleza, imagine os seus filhos, a imagem e a semelhança. Então, precisamos ter o cultivo da fé, não a fé cega, mas a fé raciocinada, que é o depósito de confiança, que essa fé ela vai sendo construída através do conhecimento. Precisamos buscar conhecer, né? Um dos aspectos que nos ajuda muito na constituição dos nossos hormônios do bem-estar é o trabalho que contribua para o bem. Todas as vezes que nós fazemos o bem a alguém, a energia do bem vai para nós, possibilitando uma modificação hormonal
E esses neuropeptídeos, esses neurotransmissores, eles são potencializados. Então, fazer o bem é uma das profilaxias fundamentais do tratamento espiritual, né? Porque quando nós temos compaixão pela dor do outro, quando nós entendemos que a nossa dor ela incomoda, mas que há criaturas que estão numa situação muito pior do que a nossa, esse sentimento de compaixão é um bálsamo energético para a nossa constituição biológica. Então, realizar atividades físicas. Todas as vezes que nós fazemos uma caminhada, há uma desobstrução dos nossos chakras. A atividade física, a corrida, a caminhada, a meditação, que é uma atividade física, a gente pensa que não é, mas não é, né? Então, se conectar com a energia divina, através do pensamento, né? Através da oração, fazer leituras edificantes, ouvir palestras expansoras da alma, né? Não necessariamente palestras espíritas, mas existem palestras de bons comediantes que você ri e aquilo dali te causa um bem, sorrir, né? É uma forma muito necessária de constituição, né? Receber a bioenergia, que é o passe espírita, meditar, porque a meditação é uma limpeza da mente. Toda vez que você medita, é como se fosse fazer uma faxina na sua mente para receber novas energias, né? Então, nós temos aí, no final da nossa fala, algo muito importante que nós não poderíamos deixar de ressaltar. O Divino Mestre, dentro da sua terapêutica, dentro da sua pedagogia de amor, em São Mateus, capítulo 5, de versículo 25 a 26, ele fala o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que nosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não nos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Então, quem são os nossos adversários? As nossas culpas, as nossas imperfeições morais. O adversário não é o outro, o adversário somos nós, que dentro da nossa rebeldia não conseguimos enxergar, não conseguimos abrir o coração para as verdades da vida. Então, ele diz o seguinte: reconcilia-se o mais depressa com o vosso adversário. Nós precisamos perdoar e nos auto-perdoar, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o nosso adversário não vos entregue ao juiz. Quem é o juiz? A nossa consciência. A nossa consciência é o juiz. Porque todas as vezes que nos equivocamos, ela acusa, e quando nós não damos atenção àquilo que ela acusa, a doença se instala como um processo de cura. Toda doença é o início da cura. E que o juiz não nos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. A nossa prisão é o nosso corpo adoecido. A nossa prisão é a nossa ignorância de que todo o projeto de Deus é para que, apesar das dificuldades do caminho, possamos aprender a enxergar que quando nós temos a consciência da imortalidade da alma,
e do amor de Deus, nada nos derruba. Muito obrigada, muita paz a todos. Uma boa noite.